Eliomar Rússio Mazin está aqui por causa do nosso quadro Animais da Cidade. Hoje, quinta-feira, recebendo a visita também da médica veterinária Luana Ian. Ian, né? Bom dia, obrigado pela tua participação. Imagina. A Luana é muito bem-vinda. A Luana, inclusive, participou agora do concurso da Rainha da Oktoberfest das Princesas, Luana. Como é que foi? Que legal. Foi bem emocionante, assim, foi uma experiência única, foi muito legal. Toda a experiência em si, né, é muito emocionante, é algo muito novo. Eu adquiri muito conhecimento, muitas amizades também com as meninas. Então é algo que eu nunca tinha feito e foi muito emocionante assim na minha vida. Gostei bastante. Parabéns pela iniciativa, porque tem que ter autonomia para poder realmente... Quantas ficam na imaginação, mas não se inscrevem, não se candidatam, que lá na hora é tenso, né? É um pouquinho mais complicado ali na frente. Subir nos palcos, né? Fazer um discurso é algo que é um pouquinho mais difícil, mas eu achei muito legal a experiência. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Luana, queríamos responder hoje, tratar um pouco de assuntos assim inerentes ao dia a dia dos tutores, pessoas que, né, aquelas dúvidas pontuais que acabam passando despercebido e quando mais você precisa, onde é que eu procuro, como é que eu acho, né? Então, começar contigo em relação exatamente a essa questão, até achei muito importante, a gente sempre tem aqui recorrente no programa, primeira vacinação. Claro. Quando é que começa a dar vacinação nos animais e se é possível também vaciná-los enquanto idosos? Então, a vacinação, ela começa a partir de 45 dias de vida, né? A gente pode fazer um pouco antes, que é uma vacina específica, que é a PUP, né? Que é um pouquinho antes dos 45. Pode ser cão ou gato? É cão ou gato, 45 dias, né? Antes dos 45 dias, aí é mais o cão, que é a PUP, que é mais específica. Mas a vacinação, ela começa, por exemplo, de cães, né? Com a V10, que são 3 doses. E também a gente tem uma dose da raiva. E os gatos, tem 2 opções de vacinas, né? Que é a V4 ou a V5. A V5, ela protege contra a FeLV também, uma doença nos gatos. Só que normalmente a gente faz o teste antes, de FIV e FeLV, para ver se a gente pode vacinar contra a V5 ou não. Para ver se esse animal ele é FIV ou FeLV positivo. E também, como os cães, né, tem a vacinação da raiva também, que a gente tem que fazer. E aí essa vacinação, ela se renova anualmente? Isso. A gente faz ali o protocolo de filhote, que a gente chama, né? Que são a vacina V10 para cães, a V4 e a V5 para gatos e a da raiva. E depois a gente tem a revacinação anual. Então tem que revacinar todo ano. E também, assim, até na idade de idoso, né? Tem que sempre estar vacinando o seu animal. Porque todo ano a gente tem que fazer revacinação. Até alguns tutores, eles têm muitas dúvidas, né? Por exemplo, eles fazem o protocolo de filhote e depois eles acreditam, não, já fiz, já tá pronto. Mas não, é que nem a gente, né? Por exemplo, a vacina da gripe a gente tem que tomar todo ano. E os animais também. A vacinação tem que ser feita todo ano. Mas Luana, meu animal só fica no cercado, essa é uma outra dúvida muito recorrente, né? Sim. Não tem contato com mais ninguém e tal. Precisa ficar renovando? Não, mas precisa. Porque, assim, até outras pessoas circulam pela casa, né? Ou que nem a gente ouve muito, por exemplo, assim, as pessoas falam, o animal só fica dentro de casa, mas existe a questão do portão também, né? Da casa, que às vezes tem acesso ali ao quintal, né? Então, eles estão dispostos a doenças. Então, mesmo que fique em casa ou até apartamento, né? Que as pessoas mais me questionam, por exemplo, meu gatinho, mas ele só fica no apartamento. Mas quantas vezes eu já vi gatinhos que não eram vacinados, que só ficavam no apartamento, mas mesmo assim pegaram a doença. Então, é muito importante a gente sempre estar vacinando. E a dos cachorros em especial também é engraçado, porque apesar de realmente a princípio ficar só dentro de casa, mas aí de repente um evento com uma caminhada, e aí a pessoa acaba e nem se toca nesse sentido. Sim, exatamente. E olha a concentração de animais que ali está, né? Quer dizer, com certeza. Pode acabar compartilhando muita coisa, né? Então, às vezes, é uma situação única ali, né? Que é uma exceção, mas às vezes é naquela sessão que acaba acontecendo. Só fala um pouquinho mais daquela antes dos 45 dias. Realmente, isso também é um tema que quase que passa despercebido, mas também já tinha ouvido falar. Como é que funciona, então, aquela anterior ali que você citou? A PUP, né? Então, muitos canis, eles fazem essa vacina também, porque muita gente se preocupa, né? Mas eu só vou começar com 45 dias, né? Então, a gente consegue fazer uma vacina um pouco antes, que pega contra menos doenças do que a V10, mas a gente consegue fazer um pouquinho antes dos 45 dias. Ela é mais vamos dizer assim, algo provisório até chegar à vacinação dos 45 dias. Exatamente. Pela essa questão de preocupação mesmo, né? Do filhotinho que está ali, principalmente aquele que algum criador, né? Normalmente os criadores eles fazem, porque tem mais contato com outros filhotes. Perfeito, perfeito. Então é mais nesse sentido para esse tipo de público em si. Isso, E também as pessoas que já querem fazer antes, né? Que estão preocupadas antes ali dos 45 dias. E em quantos dias, então?
Então, normalmente a gente consegue fazer ali com 35, 40, depende muito do animal também, né? Aí se faz com 40, aquela de 45 dias joga um pouco mais para frente ou... Normalmente a gente dá um espaçamento. A pup, a gente consegue fazer um pouco antes, né? Mas a gente dá eu sempre peço para dar um espaçamento, né? Por causa da imunidade também. Sempre quando a gente faz uma vacina, aplica alguma coisa, pode acabar dando um pouquinho uma queda na imunidade. Então a gente sempre espera um pouquinho até começar o protocolo. Como também é o intervalo da V10, né? Porque a V10 a gente tem um intervalo ali de 21 dias, mais ou menos. A gente tem que esperar aquele intervalo para dar. E também tem outras vacinas que a gente pode fazer, além da V10 e da raiva, que é, por exemplo, a vacina contra a gripe, a vacina contra a giardia. Mas eu também sempre peço um espaçamento, né? Para não fazer tudo no mesmo dia, para ser mais tranquilo para o animal também. Perfeito. Virando o jogo, uma outra dúvida muito comum. O meu cachorro se lambe o tempo todo. Ele está sempre lambendo as patinhas, ele está ali no sofá. Leomar, ele é bem tratado, está tudo bem, mas ele lambe-se em excesso. O que está acontecendo? Então, a gente pode ter várias causas para esse problema, né? Existem as causas de até um ectoparasita, por exemplo, ali uma pulga, um carrapato. É sempre bom ficar examinando as patinhas deles, né? Para ver se tem algum machucado também. Então, a gente tem o viés ali de doença, algum ectoparasita, como também a situação do estresse, né? Estresse, né? Acho que bem comum, né? Muito comum. Cada vez mais a gente vê os cachorrinhos assim com problema de estresse, de ansiedade também, né? Os animais também têm problema de ansiedade. Tipo, literalmente ele não tem nada para fazer. Né? Exatamente. Muitas vezes ele está ali no sofazinho o dia inteirinho dele, sozinho, as pessoas estão trabalhando. E aquela lambedura em excesso vai causar um ferimentozinho, né? Vai. Não faz bem isso. Não, claro que não, porque ele vai lamber, ele vai continuar lambendo e vai causar uma ferida ali no local, né? Então pode até ficar suscetível a um processo infeccioso, mas muitas como vezes. Resolver daí, Luana, pensando nessa linha do estresse, como é que a pessoa pode resolver isso então? Então, aí a gente tem que ver qual é a causa desse estresse, né? Mas normalmente uma coisa que eu sempre falo é, por exemplo, assim, o que acontece muito, esse estresse, é quando a pessoa sai de casa. Porque daí o animal não tem o que fazer. Então, uma dica que eu sempre dou é compre algum brinquedinho novo, alguma coisa para ele se distrair, né, nesse momento. Para ele não ficar só naquilo. Por exemplo, algo que é uma novidade, né? Guarda aquele brinquedo e dá só nesse momento. E também existe, claro, as situações de estresse, existem os florais também que ajudam, mas eu gosto de seguir uma linha mais natural, tentar pelo básico primeiro, né? Que é oferecendo um brinquedo diferente, alguma coisa para ele se distrair naquele momento de estresse. E o mercado pet está cada vez mais criativo nesse Sim, sentido, né? com Tem muita certeza. novidade, muita coisa que muitas a gente nem sabe que já tem à disposição, já pensando exatamente nesse público, né? Exatamente, tem brinquedos cada vez diferentes. Até a gente brinca, né, que tem os comedores interativos, que é a brincadeira na hora de comer também, né, por causa que muitos animais, eles comem muito rápido a ração, que é ligado a essa questão de ansiedade também, de comer muito rápido a ração. Esse é um outro tema importante, podemos entrar já, fazer o gancho, essa Claro. questão de, aliás, Luana, de qual é a fórmula ideal? Eu deixo o pote ali o dia inteirinho à vontade ou ponho em momentos oportunos? Como é que funciona essa parte da alimentação, já que ele acaba comendo talvez em excesso? Sim. Então, eu sempre acho melhor a gente dividir, né, a ração. 2 a 3 vezes por dia. Mas se o animalzinho ele já tem esse problema de comer a ração muito rápido, é melhor a gente espaçar mais, né? Dar pequenas porções ao longo do dia, se a pessoa tiver disponibilidade, né? Porque eu sei que às vezes, claro, tem aquela questão de trabalhar o dia inteiro, não tá em casa o tempo todo, então não tem como fazer, né? Aí a gente entra com os comedouros interativos. Que daí eles têm ali as divisórias, que a gente bota a ração e o animal ele come de uma forma mais devagar, que é uma brincadeira, né? Querendo ou não, que também já distrai ele. Não vai ser aquele pote ali parado, às vezes pegando formiga, inclusive, né? Tem toda essa dificuldade. Com certeza. Agora, o verão tem muito isso, né? Tem bastante. E naquele dia em específico que eu percebo que ele não comeu legal, eu tô vendo que, poxa, ele não tá comendo legal, ele, de repente ele voltou a comer legal, mas tem altos e baixos, é de se observar ou não, ele tem que manter uma constância, ou posso deixar assim? Como é que você vê esse aspecto? Então, a gente tem que diferenciar também o que é uma exceção, que aconteceu uma vez ou outra, né? Por exemplo, assim, às vezes aconteceu alguma coisa diferente na rotina dele. Porque, assim, os animais, eles sentem também, né? Os cachorros, os gatos, eles têm ansiedade. Se alguma coisa mudou... São seres sencientes, né? Sim, com certeza. Então, se alguma coisa mudou na rotina deles, isso pode estar incomodando ele naquele momento. Então, a questão da gente diferenciar se é um episódio separado, que aconteceu uma vez só, ou se ele continua acontecendo. Se é algo que continua acontecendo no dia a dia. Aí a gente tem que observar e ver se não é algum problema de saúde ou outra questão. Ô, Lona, e ele sente essa ração que está exposta o dia inteiro? Acabou sobrando nesse dia, deixa para o dia posterior.
ele sente essa diferença, ou seja, quer dizer, do pacote que está fechado, está ali vedadinho, direitinho, e você põe fresquinha para ele, daquele que ficou o dia inteiro exposto e você tenta dar no dia seguinte? Então, normalmente, depende muito de cada animal, mas a maioria eles conseguem perceber, sim, Percebem, né? né? Principalmente, eu digo gatos, né? Gatos, a gente já tem aquela experiência de você botar ele no pote, ele come o que ele quiser comer na hora, passou um tempo, ele não quer mais comer aquela ração que tá ali, ele quer uma ração fresquinha. Então, às vezes, a gente, que nem muitos tutores, eles tentam enganar, né? O animal, eles dão uma mexidinha. O gato tem muita personalidade, né? Sim, então dá aquela mexidinha, bota uns grãozinhos da nova, mas ele não quer. Ele quer ração nova, quer fresquinha. Você acaba tendo que, às vezes, descartar, porque de fato Sim. não vai, né? E até misturando, você está perdendo a nova, porque ele dificilmente Sim, ele tem, exatamente. Tem animais muito específicos. O cachorro é mais fácil a gente conseguir dar aquela enganada, né? Mas o gato já é mais complicado, ele é mais esperto nessa questão. E falando em gato, e a questão de beber água? Então, Bem clássica. Fator muito importante, né? Questão de água para gatos. O que eu sempre indico é as fontes de água. É super importante ter uma fonte de água. Mas, claro, a fonte de água ela envolve um custo ali, né? Um pouquinho mais elevado do que um potinho normal. E eu tenho ciência que, às vezes, as pessoas não têm condições naquele momento, né? Então, uma dica que eu acho muito legal são os sachês de ração. Muitas pessoas acham que não pode dar todos os dias, mas é indicado dar todo dia. Dentro que esteja dentro da dieta, né, da quantidade de ração diária, é muito importante porque estimula o líquido nos gatos. Entendi. E a maioria dos gatos, eles gostam muito do sachê de ração. E até uma dica ele é molhadinho, né? Por isso acaba... Isso, com certeza, porque ele tem mais líquido, né? Uma dica que eu dou é também pegar aquele patezinho, aquele sachê de ração, e botar um pouquinho mais de água. Porque daí ele vai ter mais água pro gato, ele vai acabar bebendo mais e vai ser algo que para ele vai ser gostoso também, né? Porque, para as pessoas entenderem, o que nós estamos colocando aqui é a dificuldade de alguns gatos em beber água, né? Isso. Essa é uma problemática, né? E o que pode acabar ocasionando ele não ingerir água na quantidade que deveria? Então, pode ocasionar uma série de problemas, né? Problemas ali urinários, principalmente que eu digo gato macho, né? Gato macho castrado tem grande probabilidade ali de obstrução. E também a gente tem uma síndrome que é chamada de síndrome de Pandora, que ela acaba obstruindo mais, né, ali em gatos machos. Então a gente sempre tem que tentar evitar essas questões de problemas renais, problemas de obstruções, problemas urinários. Então a gente tem que estimular esse gato a beber água. Como os gatos eles não têm tanta rotina, que nem o cão de sempre estar bebendo água, a gente tem que estimular por outras ideias, né? Com a fonte de água, que eles acabam se interessando mais. Que nem, por exemplo, o gatinho, ele se interessa muito mais pela torneira aberta. Porque a água tá ali... Atenção, né? Isso, chama atenção, a água tá ali fluindo. É a mesma coisa da fonte de água, a gente tenta trazer isso pro animal. E esse gancho, Luana, é muito importante, porque assim, o pessoal tem que trocar água constantemente. Isso Sim. é muito importante. Cuidar agora o verão, essa parte toda... Ah, mas Eliomar, trabalho o dia inteiro. Não tem problema, quando você chega em casa, mas a primeira coisa que você faz é trocar. Senão vai deixando. Quando você vê, já está na hora de dormir. Enfim, aquela água ficou o dia inteirinho. Sim. Muitas vezes, mesmo no apartamento, está numa área que pega sol em determinada parte do dia. Tem que observar isso aí, né? Quer dizer, poxa, deixa esse potinho em lugar realmente que não pegue sol. Imagina essa temperatura esquentando com esse sol batendo. Quer dizer, é um absurdo, né? Tem que cuidar muito. Água é essencial, né? Além de tudo. Claro que o alimento também, mas a água mesmo é vida, literalmente. Não dá para ficar sem água de forma nenhuma, né? Sim. E o animal não vai beber se a água está quente, se a água está suja. Ele vai beber na extremidade. Mesmo o cachorro, ele percebe muito claramente isso aí, né? Eu sempre tento trazer pra gente pensar na gente, né? Exato. Por exemplo. Exatamente. Você não pegaria um copo de água, tomaria de manhã, deixaria ele na pia e no dia seguinte ia estar tomando de novo. Então por que você faria isso pro seu animalzinho, sabe? Eu sou muito chato nisso aí. E assim, Luana, literalmente higieniza esse pote também, né? Sim, não fica só trocando certeza. água. Ele acaba pegando musgo com o passar do tempo. Sim. Nossa, como eu já peguei isso em residências. Cara... A época do CPRAD, Jorge, é muito comum, pote verde, literalmente. Nossa, ele troca água todos os dias, gente, mas olha um pouquinho para esse pote. Sim, se tu passar o dedo, fica a marca, é como alguma coisa com lama, que você passa o dedo e fica o teu risco do dedo. Caraca, dá uma olhadinha com carinho, passa ali uma esponjinha, não custa, higieniza, para tomar uma água fresca e realmente que não tenha aquele sabor, aquela coisa ali que impede. E aí o animal muitas vezes não bebe por isso, né? E pode até causar problemas, né, no animal, que nem no gato, a acne felina. A acne felina, um dos fatores é o potinho, que não é limpo, que pega aqui na região do queixinho. Olha aí, ó. Então, tem que higienizar o pote, tem que trocar água, tem esses cuidados, né, essenciais. A tática que as pessoas usam agora muito para viajar. Não, mas eu vou sexta-noite para praia, domingo eu já volto. Só que o animal ficou sozinho em casa, principalmente o cachorro. Aí põe aquela... Peguei muito isso. Aquelas latas de margarina, de padaria, latas grandes assim, enche de água, então tipo, não vai faltar água. E, em tese, primeiro, ele pode virar o pote,
Já peguei esse tipo Sim, de coisa com também. certeza. Ele virou e aí derramou tudo, ficou sem água. E imagina essa água de sexta-feira à noite até domingo à noite. O próprio animal ali ingerindo aquela baba, tudo aquilo ali, só vai dificultando cada vez mais. Ela vai ficando cada vez pior. Daqui a pouco ele mesmo já não está mais tomando. Sim. Enfim, é que a pessoa pensa só na quantidade. Não vai faltar água. Primeiro, ele nem vai, pode deixar uma semana que aquela quantidade ele não vai tomar de qualquer forma. Sim. Não é a quantidade ali necessariamente, né? Então hoje já tem, essas são dicas importantes. Esses bebedouros automáticos, que a água vai girando, Claro. enfim. Ter animal, infelizmente, gera algum investimento. Então tem que Sim. ter alguns cuidados também para você saber o que você está fazendo, né, Luana? Acima de tudo, Sim. zelar por ele mesmo, né? Se for ter um animalzinho, a gente tem que cuidar, né? Não adianta ter pra abandonar. Eu sempre prezo muito nesse ponto, assim. Antes de você ter um animalzinho, sempre pense bem. Você vai ter tempo pra cuidar dele, disponibilidade. Porque, assim, e também eles têm que receber amor e carinho. Exatamente, Né? ser bem cuidados mesmo, né? Claro. Luana, o tempo está urgindo, já estamos quase encerrando, mas assim, ainda questões Nossa, bem clássicas. rápido. Shih Tzu, por que come cocô? O que acontece? Isso acontece bastante, a gente vê ali na rotina, né? Existe vários problemas envolvidos, né? Existe a questão da ração, fator nutricional, existe a questão de verminoses, né? Então, normalmente numa consulta a gente identifica do porquê que ele está tendo aquele comportamento. E também a gente tem também a questão da ansiedade ali, de chamar a atenção, né, pro dono. A gente tem hoje medicamentos que também ajudam nessa questão, né? Pra ele parar de ter esse hábito, porque a gente não quer, né, que isso aconteça. Exato. Mas sabe, pior do que isso, a pessoa vai lá, espanca o cachorro, bate nele, abandona ele. Claro que não é uma cena legal, evidente que não. Mas é algo que é tão clássico que é bem compreendido no meio veterinário. Então é importante Sim. falar sobre isso. A pessoa tem que Claro. saber entender a raça. Não é só comprar a raça de acordo com aquilo que acha bonito ou feio, mas as características dessa raça, né? Sim, com Qual é o certeza. comportamento que leva a isso, né? Que nem o que eu pego mais na minha rotina é, por exemplo, a pessoa pegou um animalzinho, um Spitz, um animalzinho que é mais agitado, e me pergunta, mas como é que eu faço pra ele ficar quieto, pra ele não incomodar? Mas, gente, filhote? Isso aí. Vocês têm que ter essa ciência, né? Filhote, assim, eu sempre digo que filhote é tudo muito. Filhote tem muita energia, come muito, dorme muito, tudo muito. Exato. Então, quando pegar um filhotinho, tem que ter essa ciência, né? Que no começo vai ser assim. Depois, com o tempo, tende a melhorando. Luana, mutirão de castração, é adequado participar? Não? Como é que é em relação a isso? O que você acha? Então, os veterinários têm muitas opiniões diferentes sobre esse assunto. É um assunto um pouquinho até polêmico, né? Mas eu sempre digo, eu acho os mutirões, sim, válidos, né? Mas eu sempre pego naquele ponto. Se você tem condições de pagar uma clínica, né, veterinária, é preferível que faça numa clínica veterinária. Porque também os mutirões, eles vão ter um número específico que eles vão atender naquele dia. Então, deixa aquela disponibilidade daquele dia para quem realmente precisa, para quem não tem condição, sabe? Até lares temporários, que muitas vezes levam esses animais nos mutirões, né, ONGs. Então, esses mutirões, eles são feitos para as pessoas que realmente não têm condições, sabe? Porque a castração é super importante. Então, eu acho, sim, uma estratégia muito válida, mas vamos deixar para quem realmente precisa, né? Naquele momento, dessa castração dessa forma. E dentro dessas perguntas clássicas que nós não podemos deixar de fazer, Luana, veterinária é muito caro. Então, esse é um ponto que eu falei até no meu perfil, no meu Instagram, né? Porque, assim, o que acontece muito no ramo veterinário é todo mundo falando, mas eu vou levar meu animalzinho no veterinário, eu vou gastar um monte. Mas, gente, a gente tem que conseguir diferenciar preço de valor, né? Isso é algo que eu prezo muito no meio veterinário. Porque, assim, em qualquer meio, claro, a gente vai ter profissionais que não vão ser tão legais, né? Que vão acabar empurrando algumas coisas e isso acaba trazendo uma credibilidade ruim para o ramo veterinário. Perfeito. Mas também tem aquela questão que eu sempre falo para o tutor, se você tem alguma dúvida, sempre questione, pergunte. Porque é muito diferente, por exemplo, assim, você levar o seu animalzinho no veterinário e ele falar, não, o seu animalzinho tem um problema, você precisa comprar esse medicamento X e esse medicamento Y que vai resolver. Aí, beleza. E o tutor vai lá, pagou a consulta, vai ver o medicamento X e Y, já são medicamentos que são mais caros, né? É diferente de, por exemplo, você leva o seu animalzinho no veterinário e ele fala, não, o seu animalzinho tem tal e tal problema, né? Para esse problema a gente precisa fazer essa medicação específica porque ela vai curar essa parte, vai fazer essa parte do tratamento e essa daqui também vai curar essa parte, fazer essa parte. Para o proprietário conseguir entender do porquê que ele está fazendo isso. Então a gente troca o preço pelo valor. Porque daí ele gasta com gosto, sabe? Porque ele sabe para que está sendo usado esse dinheiro. Como é que vai ser o tratamento desse cão.
Concordo plenamente. Acho que é bem isso aí. Então o tutor, eu sempre falo a dica, né? O tutor que vai levar o seu animalzinho em um veterinário, sempre questione. Porque qual é a doença que meu animalzinho tem? Por que está sendo feito esse medicamento? Para a gente conseguir entender e parecer que o dinheiro está sendo bem gasto também. Exatamente. Eu acho que essa é uma grande questão. A comunicação do profissional médico veterinário, de realmente passar para a pessoa o que está ocorrendo, agir em cima daquela questão em específico, não generalizar o tempo todo. Sabe aquele clínico geral? Quem já foi pai e mãe sabe que leva o bebê para um pronto-socorro, eles dizem, isso é uma virose. Isso é uma virose. Só que uma coisa é você pelo SUS uma virose, outra coisa é você no privado uma virose. Você está pagando lá R$250 de consulta para ele dizer uma frase que é bem genérica. Então, os animais hoje avançou muito a medicina veterinária. Os médicos têm que ter um pouco mais de atenção e tem muita gente muito boa, mas mancham a profissão exatamente pessoas que ainda não sabem se comportar nesse aspecto. Poxa, a pessoa está tirando às vezes o dinheiro que ela não tem para ela. Sim. Sabe? Ela não vai para ela no particular, ela vai pelo SUS e o animal não tem o SUS. Então essa é uma outra discussão que nós temos, que é o hospital veterinário público. Então bota tudo no mesmo pacote, porque só sobra para ela ir para o privado. E aí, como é que é? Não é só lá, meia hora de atendimento, 2, 3 medicamentos, você vai ver, a fatura já chegou a R$500. Sim. Caraca, a pessoa vai quebrar a cabeça 3 meses para ver como é que vai acertar isso. E a pessoa mal teve uma palavra do veterinário. Pior ainda se não der resultado ainda por cima. Sim. Né? Então isso acaba pesando bastante. Agora, eu sempre digo isso, isso é igual a alimentação. Você pode comer um cachorro quente na esquina por R$10 e sair reclamando. Você pode almoçar muito bem, pagar um valor mais elevado e você não vai falar nada. Você diz, olha que é um espetáculo, aquele local ali é maravilhoso, você tem que ir lá e vai recomendar para outras pessoas, mas você pagou bem mais caro. Só que a satisfação ela compensa. Isso, exatamente. Né? Então a questão aqui ela vai muito nesse sentido. E aí alguns profissionais têm que realmente mudar um pouco o seu comportamento, porque acaba atendendo em atacado, em demanda alta, mas esse atendimento não está na qualidade que deveria. Sim. Se você está escolhendo fazer um preço então mais condizente, excelente, mas dê o mesmo atendimento. Claro, com certeza. Né? Não tenta fazer promoção, algo nesse sentido. Não, eu vou fazer aqui um preço mais baixo, mas também meu atendimento vai ser... Não, por favor. São tem que vidas dar a mesma atenção, né? Mesma linha. Como a gente cobra dos mutirões de castração, que são excelentes, também concordo. Mas conversamos aqui no programa anterior, inclusive com uma especialista nesse sentido, do pós-operatório, a preocupação. Ou seja, tem que ter o pós-operatório da mesma forma. Né? Com certeza. Porque o que a gente vê muito na prática, às vezes acontece, por exemplo, o animalzinho vai para o mutirão de castração. Mas, gente, adversidades pode acontecer. Por exemplo, o ponto infeccionar. E daí, cadê o respaldo desse mutirão de tratar no pós? É muito importante esse pós, né? Acompanhamento do pós. Isso aí. A pessoa foi embora? Não, então tem que ter uma clínica de referência na cidade. Sim, para poder levar lá caso aconteça algum problema. Isso aí. Luana, o tempo está urgindo, você ainda tem um curso para divulgar que você está promovendo e deixa teu contato também. Sim, com certeza. Então, eu estou abrindo um curso de auxiliar veterinário, né? Ele vai ser as aulas teóricas ali na AMP, em Blumenau. Vai começar ano que vem esse curso. Eu já fui professora de outro curso, já fiz esse curso. Esse curso eu sempre digo que foi o start assim, na minha vida profissional, né? Como veterinária também, porque eu estava na dúvida se eu queria fazer veterinário ou não. Então esse curso foi muito importante na minha jornada. Hoje eu estou abrindo o meu próprio. As inscrições já estão abertas. Eu vou começar a divulgar a partir de semana que vem. Então, caso alguém queira, eu vou deixar meu contato também. Tem pelo Instagram, o vetlu.bnu, caso vocês queiram acompanhar. E também o WhatsApp, que é 479-9136-3451. As inscrições já estão abertas. Quem quiser mais informações, é só entrar em contato comigo. Fantástico. Podemos conversar muito mais coisas ainda, mas o tempo ele voa. É verdade. Quero agradecer muito a presença, viu? Imagina. Agradecer a disponibilidade. E eu acho que é isso. São pequenas situações, mas que ajudam as pessoas a entender o contexto e, evidentemente, aí sempre pensando no bem-estar dos animais. Muito obrigado. As dúvidas mais comuns, né? É isso aí. Obrigado, viu? Nada, imagina. Eu que agradeço. Jorge, é isso, Jorge. Essa semana, então, presença da Luana em especial. E semana que vem a gente está de volta aí com mais convidados, com certeza. Também da mesma forma, aí, sempre pensando no bem-estar dos nossos animais. Um abraço especial a você, aos amigos internautas e a todo o público ouvinte aí da querida Rádio Itaberá Bandeirantes. Eliomar Russi, o Mazinho, com o nosso quadro Animais da Cidade, hoje recebendo a veterinária Luana Ian, conversando aqui com a gente.